Estamos ao vivo, direto do Léo Concursos, onde iremos prosseguir nossa odisseia sobre verbos, comentando sobre um carinha que não cai bastante, não cai tanto quanto o modo imperativo, que nós vimos na aula passada, por exemplo, quanto os verbos irregulares, que também vimos na aula retrasada, mas que, se aparecer, pode causar problemas, que é o chamado infinitivo pessoal. Por quê? Porque vocês vão ver que ele pode causar problemas, já que ele é perigoso, principalmente nos verbos irregulares. Deixa eu pegar o verbo amar e dar um pulinho lá no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Show! Agora, a nossa língua possui o chamado infinitivo pessoal. Não são todas as línguas que possuem esse tempo verbal. O português possui. Vamos dar um pulinho no infinitivo pessoal. Aqui esse site usa o por como referência. Eu prefiro usar o para, tá? O para como referência. Para eu, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles. Não é igual ao futuro do subjuntivo? É igual ao futuro do subjuntivo. Tá? Show de bola. Então, repare que quando o verbo for regular, o futuro do subjuntivo será exatamente igual ao chamado infinitivo pessoal, beleza? Vamos dar um pulo no verbo escrever. Verbo de segunda conjugação, né? Vamos dar uma olhadinha no futuro do subjuntivo. Quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Show, maravilha. Mais animação, gente, estão muito xoxos. Agora, infinitivo pessoal, para eu, para tu, piorou. Eu falo para o pessoal ficar mais animado, o pessoal piora. Para ele, para nós, para vós, para eles. Show. Não é igual ao futuro do subjuntivo? É igual. O infinitivo pessoal é igual ao futuro do subjuntivo. Legal. Vamos ver mais um verbo regular, dessa vez da terceira conjugação, que é o verbo partir. Vamos dar um pulinho no futuro do subjuntivo. Quando eu, o quê? Quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Show. Infinitivo. Para eu, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles. Show. Não é igual? É igual. Maravilha. Agora, por exemplo, ele coloca numa frase qualquer o tempo verbal, digamos, partirmos. Constrói uma frase com partirmos. Se ele for maldoso, ele poderia perguntar para você: qual é o tempo verbal do partirmos? Futuro do subjuntivo ou infinitivo pessoal?
Já começa a complicar um pouquinho. O infinitivo pessoal nos verbos regulares é exatamente igual ao futuro do subjuntivo. Como é que você diferencia um do outro? Como você pode, na prova, constatar se o tempo verbal é infinitivo ou se é o futuro do subjuntivo? Como? Segura aí que antes de responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês um verbo irregular. Como, por exemplo, o verbo ser, que é um verbo irregular. Vamos dar um pulinho no futuro do subjuntivo. Quando eu o quê? Quando eu for, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles, show. Agora, olha como é que é o infinitivo pessoal. Para eu ser, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles, ser. Ficou igual ao futuro subjuntivo? Não. Ficou completamente diferente. Agora repare aqui que esse site, quando a conjugação é irregular, ele coloca um asterisco para indicar a irregularidade do verbo. Repare, no imperativo ele é praticamente todo aí, ó, irregular. No futuro ele é irregular, subjuntivo. No modo subjuntivo inteiro ele é irregular, tá vendo? Tudo com asterisco. Aqui no mais que perfeito ele é irregular. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito também irregular. Agora, no infinitivo, ele não é irregular. Interessante. Ele não é irregular. Para eu ser, para tu seres, para ele ser, para nós sermos, para vós serdes, para eles serem. Não há irregularidade no infinitivo pessoal. Tá. Pode me dar mais algum exemplo? Com certeza. Vamos dar um pulinho no verbo ir, que é um verbo extremamente o quê? Irregular. Extremamente irregular. Show. Futuro do subjuntivo, igual do ser, né? Comentamos isso na aula retrasada, né? Quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles, opa, desculpe, igualzinho o verbo ser, né? No futuro subjuntivo. Agora, olha como o verbo ir se comporta no infinitivo pessoal. Para eu, para tu, para ele, para nós, irmos, para vós, para eles. Regular, certinho, tá vendo? Não apareceu o asterisco, certinho. Se eu pegar o verbo partir, né? Para eu partir, para tu partires, para ele partir, para nós partirmos, para vós partirdes, para eles partirem, certinho. O ir é totalmente irregular, no infinitivo não. No infinitivo ele segue o modelo, o paradigma da terceira conjugação. Deixa eu pegar outro, para vocês enxergarem isso melhor. O verbo vir. Outro verbo extremamente irregular. Quando eu o quê? Futuro subjuntivo, né? Quando eu vier, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. Show. Agora, infinitivo pessoal. Para eu, para tu, para ele, para nós, para vós, para eles.
certinho, regular. Não existe nenhum verbo, olha o tempo que eu estou usando, não existe nenhum verbo irregular no infinitivo pessoal. Até os verbos mais brabos da língua portuguesa, em termos de conjugação verbal, quando chegam no infinitivo, seguem os paradigmas, os modelos de suas respectivas conjugações. Aí você vai perguntar, tá, aonde você quer chegar? Lembra que eu comentei ainda há pouco que nos verbos regulares, o futuro do subjuntivo é igual ao infinitivo? Amar, escrever, partir não são iguais? O futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal são iguais. Como diferenciar um do outro? Se eles são iguais. O macete que eu uso, não estou dizendo que outro professor faça a mesma coisa, outro material que você venha a usar faça a mesma coisa. É usar o verbo fazer como referência. Usar o verbo fazer como referência. Se você, por qualquer motivo, precisar, algum dia na tua vida, distinguir o futuro subjuntivo do infinitivo pessoal, troca o verbo pelo fazer. Tira o verbo em questão e troca pelo fazer. Quer ver? Você vai entender aonde eu quero chegar. Subjuntivo, quando eu o quê? Futuro. Quando eu? Quando tu? Quando ele? Quando nós? Quando vós? Quando eles? E para eu o quê? Para eu fizer ou para eu fazer? Para tu? Para ele? Para nós? Para vós? Para eles? Viu? Então, no futuro do subjuntivo é fizer. E no infinitivo é fazer. Então, o macete é trocar o verbo em questão pelo fazer. Se na troca encaixar o fizer, ou fizeres, fizer, fizermos, fizeres, fizerem, vai ser futuro do subjuntivo. Se na troca aparecer fazer, fazeres, fazer, fazermos, fazeres, fazerem, vai ser infinitivo pessoal. Show de bola? Show de bola. Vamos ver alguns exemplos para que vocês possam enxergar isso aí melhor. Vamos ver aqui alguns exemplos para que você possa entender sobre a tal troca pelo verbo fazer. Vamos supor que na tua prova surja essa frase aqui, ó. Se ele estudar mais, passará no concurso. Aí a pergunta é, esse estudar é infinitivo pessoal ou é futuro do subjuntivo? Estudar é um verbo regular, então os dois são iguais. As duas conjugações são iguais. Como você vai distinguir uma da outra? Troca o estudar pelo fazer. Fica se ele fazer mais ou se ele fizer mais? Se ele o quê? Fizer mais. Se ele fizer mais, portanto, você pode, com certeza absoluta, dizer que se trata do futuro do subjuntivo. Pode ir sem medo no futuro do subjuntivo. Por exemplo, os alunos entregaram a redação para nós a corrigirmos. Corrigirmos. É futuro do subjuntivo ou é infinitivo pessoal? Não sei. Vamos trocar pelo verbo fazer. Vamos tirar o corrigir e vamos trocar pelo fazer. Para nós a fizermos ou para nós a fazermos? O que encaixa melhor? Para nós a fazermos. Então, nesse contexto, não é o futuro do subjuntivo, e sim o chamado infinitivo pessoal. Tranquilo? Eu não vou perturbar muito vocês, não, já que é um assunto que cai muito pouco em prova, tá? Muito pouco mesmo.
mas é tipo assim, não vou pecar pela falta, é melhor pecar pelo excesso. É melhor falar e não cair do que não falar e cair. Outra coisa importante, gente, isso sim cai um pouquinho mais, tá? São os chamados verbos abundantes, beleza? Verbos abundantes. Um verbo abundante é aquele que tem um duplo particípio, ou que eventualmente aceita duas conjugações, tá? Mas em geral, para a prova, verbo abundante é esse aqui, é aquele que apresenta duplo particípio, tá? O particípio regular, isso é muito importante você guardar. Ele é usado com o auxiliar ter ou com o auxiliar haver. Gente, isso cai, tá? Você precisa saber isso, tá? Ok? Já o particípio irregular, ele é usado com o auxiliar ser ou com o auxiliar estar. Tranquilo? Ser e estar irregular, ter ou haver regular. Tá, não entendi nada. Vamos lá. Por exemplo, o verbo amar, ele só possui um particípio, que é amado. É um particípio regular, termina em ado. Cantado, estudado, falado, explicado, ensinado. Particípios regulares terminam em ado na primeira conjugação, ou em ido na segunda e terceira conjugações, certo? Comido, bebido, partido, caído, beleza. Show. Agora, há verbos que aceitam dois particípios, como por exemplo o verbo pagar, o regular, que é pagado, e o irregular, que é o pago. O verbo acender, né? Acendido ou aceso. Tranquilo? Beleza? Agora, quando usar o regular e quando usar o irregular no caso de o verbo aceitar duas possibilidades? Com o auxiliar ter ou haver, você usa o particípio regular. Com o auxiliar ser ou estar, você usa o particípio irregular. Por exemplo, a conta foi pagada ontem ou a conta foi paga ontem? Não sei. Vamos olhar para o auxiliar aqui, ó. Auxiliar ter, estar, ser ou haver? Ser, não é isso? Foi. Foi é verbo ser. Então, nós temos o verbo ser, por isso o particípio precisa ser o irregular. A conta foi paga. Tranquilo? Beleza? Não corte a luz, pois a conta está paga. Está correto isso aí? Está correto. Está pagada ou está paga? Está paga. Por quê? É o verbo estar mais o particípio irregular. Aí o cara da Light fala, não está paga não. Consta aqui que você não pagou. Caramba, pensei que, sei lá, meu filho tivesse pagado a conta, mas o safado não pagou. Beleza? Ó, pensei que meu filho, pensei que você, um exemplo qualquer, tá? Tivesse pagado a conta. É tivesse pago ou tivesse pagado? Tivesse pagado. Por quê? Porque o auxiliar é o verbo ter. Tranquilo? Com o verbo ter, nós usamos o particípio regular. Tranquilo? Beleza? Isso é perigosíssimo numa prova, porque vocês não dão muita bola para isso. Eventualmente cai, tá? Não é todo dia que cai, toda prova que pede, mas eventualmente pode cair. Ele é relativamente bem cobrado isso aí, tá?
Por exemplo, eu já havia acendido a lâmpada quando minha mãe pediu para fazê-lo. Verbo haver, auxiliar, pedindo, chamando, digamos assim, o particípio regular, beleza? Verbo haver, pedindo o particípio regular. Já havia acendido, beleza? Tranquilo? Agora, já amanheceu e a lâmpada está acesa. Esqueceram de apagar a lâmpada está acesa mesmo de manhã, ok? Agora é o auxiliar estar. Com o auxiliar estar, eu uso o particípio irregular. Tranquilo? Beleza? Enxergou isso aí, gente? Enxergou? Tá? Ter ou haver mais particípio regular, terminar em ado ou em ido, ser ou estar mais particípio irregular. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos adicionais sobre isso. Vamos ver uma questão de prova sobre particípio, sobre verbo abundante. Dos verbos abaixo, assinale o único que não apresenta duplo particípio. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Questão fácil, né? Vamos começar pela letra B de bola. Imprimir tem duplo particípio? Tem imprimido, que é o regular, e impresso, né? Que é o irregular. Eleger tem elegido e eleito. Morrer tem morrido e morto. Enxugar, enxugado ou enxuto. Tranquilo? Agora, abrir tem abrido e aberto? Tem? Não, né? Abrido, pelo amor de Deus. Assim, em tese, nada impediria de existir o abrido, tá? Da mesma forma do escrevido. Nada impediria escrevido, abrido, é que soa mal, né? Então o pessoal preferiu tirar de circulação, tá? Ó, o escrevido é feio pra caramba, não soa bem. Vamos deixar só o escrito. O abrido é horroroso, vamos deixar só aberto, ok? Então, é essa a explicação, é pelo som, tá? O som é estranho, então preferiram abolir aí certos particípios regulares, tá? Então, confirmando que nós falamos já ainda há pouco, né? Por exemplo, Bruno será eleito síndico do prédio, será eleito, verbo ser pede o particípio irregular, tá bom? A conta de luz está paga, já usei esse exemplo ainda há pouco, o verbo estar pede o particípio irregular. A lâmpada do poste ainda não foi acesa, o Rock está morto, infelizmente. Talvez ainda haja esperança de ele sobreviver. Com os auxiliares ter e haver, usamos o particípio regular. Se tivéssemos eleito ou elegido, soa estranho, porque nós não estamos tão acostumados a usar o elegido, e sim o eleito, mas está certo, tá? Se tivéssemos eleito, não. Se tivéssemos elegido, o ter e o haver pedem o particípio regular. Candidatos competentes, o Brasil estaria numa situação bem diferente. Pensei que você havia apagado a conta de luz, já usei esse exemplo ainda há pouco. A esperança ainda não havia morrido no torcedor quando seu time virou o jogo aos 45 do segundo tempo, tá? Não havia morto ou havia morrido? Havia morrido, tá? O ter e o haver pedem o particípio regular, tá legal? Então tá aí, isso em prova de vez em quando aparece e é sempre problemático. Vamos ver se você entendeu isso mesmo. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Claro que aí tem verbo irregular, né? Tá um pouquinho de tudo aí. Um resumo aí, uma salada de tudo que vimos nas últimas aulas.
Vamos lá, tomara que você tenha acertado. Qual verbo? O ver? Cadê o ter? Aqui? Mas aqui, olha só o auxiliar qual é, o sido, tá vendo? Tá? Vamos com calma. Verbo ver, né? Um verbo que eu comentei com vocês na aula retrasada. Eu falei para vocês o seguinte: se cair o verbo ver, vai ser no futuro subjuntivo. Não deu outro, ó. Se eu os vir, não é se eu os ver. Se eu os vir, tá? Futuro subjuntivo. Então elimina A, elimina a D, elimina a E. Então só pode ser a B ou C. Tá? Todos são iguais a convinham, então não há o que eliminar, né, na segunda. Naquela época, certas atitudes não convinham a ninguém, beleza? Os convites já tinham sido, qual ser aí? Já tinham sido o quê? Impressos, beleza? Impressos. Então já sabemos aí que é a letra C de casa, tá? Vamos pedir ao arquiteto que ele esboce, tá? Presente do subjuntivo. Que eu esboce, que tu esboces, que o arquiteto esboce. E o derivado do por, né? Propor, que sempre aparece, né? Muitos ficarão satisfeitos quando nós propormos ou propusermos. Propusermos, tá? É o futuro do subjuntivo. Então, gabarito letra C de casa.